Este programa contém dramatizações baseadas em histórias reais. O conteúdo pode não ser adequado a alguns telespectadores. Ela encontrou a mulher perfeita para seu filho. Alex era inteligente. Ela era uma mulher muito astuciosa. Ela era como uma joia, como um troféu para seu filho. Mas o amor escrito nas estrelas... Você não tá me ouvindo? Arruma isso já! ...se transformou no inferno. Isso não é problema seu. Se é que já existiu uma sogra do inferno, essa era Yelka Pesce. E ainda neste programa, uma jovem mamãe que foi morar com a sogra. Aqui é sua casa, bem-vinda. Mas laços de sangue são sempre mais fortes. Eu não sei como pode ser tão egoísta. Eu pensei, nossa, alguém da casa realmente queria matar minha irmã. Ela está aqui? Sabíamos que havia um assassino à solta, um louco. Sogras diabólicas. Yelka Pesce e seu marido Sava, que todos chamam de Sam, emigraram para Vancouver, Canadá, ainda jovens. Os dois vieram para cá buscando uma nova vida. Sam tinha servido o exército na Iugoslávia. Ele era mecânico e quando veio para cá montou sua oficina. O casal Pesce gerenciava a oficina com a ajuda do seu filho Joe. Como quaisquer pais, eles queriam que Joe tivesse o melhor. Os dois estavam vivendo o sonho canadense, criando os filhos para serem bem-sucedidos e para garantir que tivessem todas as oportunidades que esperavam que existissem quando foram para o Canadá. Em uma tarde de 1987, Yelka e Sam saíram para procurar investimentos imobiliários, mas encontraram outra coisa, uma linda jovem. Havia duas mulheres conversando e Yelka ouviu alguém falando em sua língua nativa. Olá, meu nome é Yelka. Yelka se apresentou à jovem. Seu nome era Alexandra Ignatovic. Good evening, everyone. My name is Alexandra Ignatovic, and I represent Burnaby, BC. Aos 19 anos, ela havia representado sua cidade no concurso de Miss Canadá de 1985. Ela tinha presença, ela sabia conversar, ela sabia realmente como encantar as pessoas. Alex não ganhou a coroa, mas alguns anos depois, ela usou aquele charme para conquistar Yelka e Sam. Ela era bonita, era inteligente, era uma moça deslumbrante. E ela era como uma joia para eles. Yelka imediatamente pensou: nossa, essa moça é muito linda, ela é da nossa cultura. Puxa, eu tenho um filho para você. Quando Alex comentou que o freio do carro dela precisava de reparos, Yelka agarrou a chance de bancar o cupido. Yelka pensou: perfeito, traga seu carro para a oficina da nossa família. Fale com o Joe. Obrigada. Meu filho vai estar lá, ele vai arrumar seu carro e quem sabe surja uma atração. Yelka achou que havia feito uma grande coisa, mas aquele era o primeiro passo de uma série de acontecimentos que mudaria a vida de duas famílias para sempre. Olá. Quando Alex foi à oficina da família Pesce, Joe estava lá. Alex. Alex, muito prazer. Muito prazer. Minha mãe falou de você. E ele era o grande orgulho de sua mãe. E saíram faíscas na hora. Assim que ela chegou em casa, me ligou e disse: ah, meu Deus, ele é lindo, ele é tão gentil. Não vejo a hora que você o conheça. Alexandra o encantou por completo. Ele era um jovem tímido, não tinha namorado muitas mulheres e ela era tudo que ele podia querer. Foi um romance arrebatador. Toda noite eles saíam para jantar em um lugar chique. Ela disse que ele era o homem da vida dela. Em 2 semanas, os dois sentiram a mesma coisa. Em poucos meses, Joe a pediu em casamento e Alex aceitou. Sim! Ai, meu Deus, sim! Yelka estava feliz da vida. Eles podiam ficar orgulhosos. Olhem, essa é minha nora. Tão inteligente, tão bonita. Olha quem meu filho conquistou. Alex era a filha que Yelka sempre quis ter. Ela era um prêmio, como um troféu para o filho dela. Como presente de casamento, Yelka e Sam compraram uma casa para o jovem casal. Sava ficava lá dia e noite, reformando tudo exatamente do jeito que Alexandra queria. Eu acho que ficou escuro demais.
Ela era muito exigente sobre o que deviam fazer para que a casa ficasse como ela queria. Não tira a fita. A gente vai pintar de novo. A casa foi um presente, mas acabaria saindo cara demais. E Elka tem opinião própria e acha que comprou o direito de dar opiniões. E Elka criticava por suas escolhas na decoração. Que os móveis que ela tinha escolhido eram muito caros. Isso aqui não vale o dinheirão que vocês pagaram. O material que vocês usaram aqui... Ela não gostou da cor que estavam pintando as paredes. E desde o começo, nenhuma das escolhas que Alex fez foi aprovada por Elka. Quando Alex foi planejar seu casamento, Elka estava ansiosa para ajudar. Ansiosa demais. E Elka queria controlar tudo. Olhe esse aqui. Você vai usar esse. Ela só queria o melhor para o filho. Ela achava que tinha mais bom gosto. Ela queria convencer a Alex a fazer tudo do jeito dela. Como assim, confusa? Na noite antes do casamento, Alex estava preocupada. Talvez não fosse a melhor opção estar entrando na família Pesek. A Alex tinha dúvidas. Estava muito assustada e me disse: estou vendo alguns problemas nessa família. Olha, Ela só quer participar. Não é assim. É o filho mas dela. não é isso. Vai dar tudo certo. Eu, é claro, achei que fosse só o nervoso da noite do casamento e falei: depois que você tiver se casado, vai estar na sua casa, vai ser a sua vida, não se preocupe. E, nossa, como me arrependo desse conselho. Então hoje é um grande dia para vocês dois. A cerimônia foi maravilhosa, mas o clima de alegria que envolvia o casal logo começou a desaparecer. Como Joe continuou trabalhando na oficina, Elka e Sam faziam questão de controlar as finanças dele. A família se reunia na casa da Elka e durante o jantar o dinheiro era controlado. Era cheio de condições. Não quero que você gaste nisso ou não vá gastar naquilo. Isso aqui você põe na poupança, viu? Pro Joe, aquele era seu modo de vida. Sempre havia sido daquele jeito. Mas a Alex não conseguia aceitar aquilo. Sem confiar em sua nora, Elka aumentou seus esforços para controlar a vida deles. Nós não precisamos de nada disso. Só que você não sabe comprar as comidas certas. A Alex não tinha o direito de escolher suas compras, nem o tipo de leite que ela queria comprar. Precisa disso. E Elka se intrometia muito no casamento deles e 3 era demais. Isso não é problema seu. Eu e o Joe decidimos. Eu sei muito bem. As duas mulheres estavam com muita raiva uma da outra. Eu tenho certeza que Alex disse pra ela: não tente controlar a minha vida como você controla a vida do seu filho. Você não vai conseguir. Não. A faca fica desse lado. O garfo fica aqui. Arrume isso. Eu já disse, arrume isso já. Ela começou a ver coisas em Elka, que era intrometida, que gostava de cuidar da vida dos outros. Dobre costura com costura. E que tudo tinha que ser do jeito dela. Sério? Agora quer ensinar como dobrar minhas roupas? Não se meta! Frustrada, Alex exigiu que Joe enfrentasse a mãe dele. Eu vou falar com ela. Se não... Quando? Ela queria que ele demarcasse um limite e dissesse para a mãe: o casamento é meu, esta família é minha. E nós tomamos as nossas decisões. Ele nunca enfrentou a mãe. Mas ela é assim, Alex. Ela sempre foi assim. Eu acho que ele se sentia sufocado muitas vezes, mas nunca conseguiu ficar contra seus pais. Não podemos esperar que ela mude. Joe jamais confrontou a mãe. E logo surgiu outro problema. Elka estava roubando coisas do mercado. Ela roubava fígado de galinha do mercado. Coisas que eram totalmente supérfluas. Coisas que ela teria dinheiro tranquilamente para comprar. Mas ela roubava. Ela era cleptomaníaca. E Elka foi pega e presa por furto. E passou um tempo na cadeia. Quando voltou para casa, tentou tomar as rédeas novamente, mas as coisas haviam mudado. Alex estava grávida. Alex deu à luz seu filho Brandon. Mas logo Elka começou a se intrometer, tentando impor seus conselhos sobre Alex. Desse jeito ele vai ficar com gases. Havia muitas ideias conflitantes sobre como criar um bebê.
E eu acho que isso só gerou mais brigas na situação em vez da alegria que deveria gerar. Não é assim. Era mais motivo para ter desentendimentos. Você tem que fazer assim, menina. Yelka vivia dizendo: ele tá chorando porque tá com fome. É fome, você não tá fazendo isso direito, não tá fazendo aquilo direito. As brigas com Yelka começaram a afetar o casamento de Alex e Joe. Joe convenceu Alex a sair com ele para namorar, na esperança de acertar-se com ela. Yelka ia cuidar do bebê e queria dar a ele um remédio de ervas para ajudá-lo a dormir. Alex disse: ele dorme bem. Por favor, não dê nenhum chá para ele. Eu não sei o que tem nesse chá. Eu não sei se ele pode ter alergia ou se pode ter alguma reação. Mas Yelka desafiou a nora. Quando Alex e Joe voltaram para casa, Alex encontrou Brandon em um sono profundo. Brandon? Ele parecia desmaiado. Brandon! Yelka disse: eu dei um pouco do chá para ele. Ele dormiu e não acordou até agora. O que tinha nesse chá? Era só chá. Não! Alex correu com seu recém-nascido para o pronto-socorro com medo que estivesse intoxicado. Essa guerra de egos iria se tornar uma batalha mortal. Yelka Pesek, sogra de Alex, deu ao seu neto recém-nascido um chá calmante para dormir. Brandon! O que tinha nesse chá? Era só um chá. Ele está bem. Brandon! Mas ele não reagia. O que tinha nesse chá, Brandon? Alex entrou em pânico. Joe! Temos que ir para o hospital! Brandon foi acordando aos poucos e parecia estar bem, mas para Alex aquilo foi a gota d'água. Ela deu um ultimato ao marido. Ou você conversa com ela, ou está acabado. Ela queria que ele dissesse para a mãe: somos nós que mandamos na nossa vida, não se meta em nossas vidas. Nós não queremos sua comida de graça, nem seus conselhos sobre como criar uma criança. Mas Joe não quis enfrentar a mãe dele. Na hora H, ele simplesmente não conseguiu falar. Ele não tinha coragem para isso. A incapacidade de Joe em apoiar Alex foi o que pôs fim ao seu casamento. Aquilo foi o ponto decisivo, foi o fim para ela, eu acho. Queria contratar um advogado para divórcio. Está bem, perfeito. Obrigada. A justiça acolheu o pedido de divórcio de Alex. Segundo a lei canadense, eles teriam que repartir todos os seus bens, inclusive o valor da casa deles, meio a meio. Senta aí! Isso tudo é sua culpa! A família Pesek achava que ela não merecia nenhum tostão. Sua mulher, seu filho, seu dinheiro. Eles acharam que ela era uma oportunista e que ela só queria pegar todo o dinheiro deles. Tô cansada disso. Havia uma certa sensação de que Joe era um jovem ingênuo e que ele havia sido enganado por alguém que era atraente, esperta, e que assim que tudo foi feito, a casa foi comprada, as reformas foram feitas e o bebê nasceu, as coisas mudaram e Joe não servia mais para ela. Yelka e Sam juraram que Alex não ficaria com nenhum centavo da família Pesek. Aquela p*** não vai ficar com nada! Durante as audiências sobre a guarda, Alex falou sobre todos os podres dos seus sogros. As pessoas precisam saber da verdade sobre a Yelka. Alexandra disse que as condenações de Yelka por furtar nas lojas eram motivo dela não ter um bom caráter e que ela não deveria cuidar de um neto. Nossa, o orgulho dela sofreu um golpe violento quando suas condenações anteriores vieram à tona. O fato de ela ter sido proibida de entrar em todos os mercados locais. Ela era uma ladra de mão cheia. Além de perderem a causa com a casa, Yelka e Sam perderam o direito de visitar Brandon. E puseram a culpa em Alex. Eles acharam que a atitude de Alexandra no processo judicial foi terrível e que a família realmente sofreu um abuso. Alex pode ter vencido essa batalha, mas declarou guerra contra os Pesek. A Alex estava morando na casa e seu filho não estava.
Isso enfureceu Yelka. E então foi nessa época que coisas estranhas começaram a acontecer. Um pacote misterioso surgiu na porta da casa de Alex. Dentro, um livro sobre um crime da vida real. Alguns trechos foram marcados. Como amarraram a mulher, como a prenderam e a estrangularam, como aquela mulher foi torturada, para fazer Alex entender que aquelas eram coisas que iam acontecer com ela. Alex achou que eram seus ex-sogros que tinham mandado o livro, e não era só isso que estavam tramando. Ela foi fazer compras e seus sogros estavam no mesmo mercado. E quando ela olhou para frente, seu sogro olhou diretamente para ela nos olhos e fez um gesto indicando que iria cortar seu pescoço. As ameaças eram tão perturbadoras que Alex saiu daquela casa e foi morar com a mãe Zdenka. Numa noite, Andy foi visitar Alex e sua mãe. Nós três estávamos sentadas jogando cartas. Eu atendo. E o telefone tocou. Alô? Eu tenho 3 caixões para vocês aqui. Um pra... A pessoa que ligou disse: há 3 caixões prontos para vocês. Um para Alex, um para Zdenka e um para a mãe da Zdenka. Alex deu queixa do incidente à polícia, mas ela foi a única que ouviu a voz de quem ligou. Alexandra disse que tudo o que havia acontecido era culpa dos Pesik. A gente pensou, foi um pouco de exagero, eles não fizeram isso. Estaria Alex ficando paranoica? Ela poderia estar acusando Yelka e Sam de perseguição por causa da batalha judicial pela guarda do menino? Até os melhores amigos de Alex não tinham certeza sobre as ameaças contra a vida dela. Alex sempre dizia, eles vão me matar. E eu dizia, não seja boba, eles não vão te matar. Por que razão eles arriscariam o resto da vida deles matando você? Ninguém faria isso, isso não vai acontecer. Com um medo mortal, Alex foi procurar uma vidente para obter respostas. Isso não é nada bom. A vidente alertou a Alex para tomar cuidado com um carro vermelho esportivo, que a vida dela estava correndo perigo e que havia pessoas em volta dela que queriam lhe fazer mal. Você precisa tomar muito cuidado, muito cuidado. Alguns dias depois, Alex achou que estava sendo seguida. E saiu correndo para não morrer. Alex disse, a próxima coisa que vai acontecer é que eles vão me matar. Alex Pesik estava sendo seguida por um carro vermelho esportivo. Ela conseguiu chegar ao quintal da casa da mãe e sair correndo para a porta. Um homem saltou do carro vermelho. Ele foi correndo para o quintal atrás dela, mas então tropeçou e caiu. E a arma saiu voando da mão dele. Quando o homem pegou a arma do chão, Alex passou pela porta e conseguiu trancar. Ela chamou a polícia, mas quando a viatura chegou, o homem já havia fugido. Alex achava que seus sogros estavam por trás do incidente e estavam determinados a matá-la. Alex disse, a próxima coisa que vai acontecer é que eles vão me matar. Estou com medo. Vão me dar um tiro, não importa onde, pode ser no shopping. Não se importa onde vão fazer isso. Em uma última tentativa de se proteger e provar que seus sogros estavam por trás das ameaças, Alex entrou em contato com o investigador particular Ozzy Caban. Ela temia pelo menino, mas também pela própria segurança. Porque o que aconteceria com a criança caso ela fosse morta? A equipe de investigadores começou a trabalhar na manhã seguinte do lado de fora da creche de Brandon. Alex os contratou para vigiar com receio que seus ex-sogros tentassem sequestrar seu filho. Apesar do medo, Alex manteve sua rotina costumeira e foi trabalhar no consultório dentário. Sua colega de trabalho, Janet Walters, ia com ela para lhe dar força e para servir de testemunha. Eu fazia questão de ir e voltar do trabalho com ela porque ela sempre era perseguida quando estava sozinha. Detesto dirigir sozinho ultimamente.
O dia de trabalho prosseguiu normalmente. Às 4:30 da tarde, Alex e Janet se dirigiram para o carro de Alex para voltarem para casa. Você ouviu o que ela falou na hora do almoço? Estavam em plena luz do dia em uma cidade cheia de gente. Nós entramos no carro, estávamos só conversando, brincando a respeito de algum assunto. Eu estava com a mochila da academia comigo. Enquanto conversávamos, abaixei para arrumar a mochila que estava no meio das minhas pernas. E aí comecei a ouvir os tiros. Eu estava muito apavorada para erguer minha cabeça, mas eu pude senti-la caindo dentro do carro e seu corpo tombando. Fiquei em estado de choque. Janet viu um carro vermelho esportivo fugindo em disparada. Eu a levantei um pouco e vi que haviam atirado na cabeça dela. E me pareceu que o mundo havia parado. E eu não aguentava nem olhar. Eu estava com muito medo de olhar para ela. Janet voltou correndo para o consultório e ligou para a emergência. Os socorristas chegaram, mas já era tarde demais. Alex havia sido assassinada. Quando a polícia começou a investigar, desta vez havia testemunhas. Onde você estava na hora em que isso aconteceu? Era um carro vermelho, um carro bem chamativo no qual todo mundo reparou. E ele ficou ali parado durante horas antes de Alexandra sair e ser assassinada naquele dia em particular. Conclusão: o carro vermelho era roubado. A polícia tinha rastreado outro carro visto antes na creche onde o Brandon ficava, registrado em nome de Milan Nenadik. Quando a polícia investigou o histórico de Nenadik, descobriu uma coincidência surpreendente. A família Nenadik e a Pesky eram amigos. Os Nenadik foram ao casamento de Joe e Alexandra. 10 dias depois do assassinato, a polícia estava seguindo Milan e o viu encontrar-se com Jelka Pesky em um shopping. Milan foi visto saindo do carro dele e entrando no banco de trás do carro de Jelka. E depois viram Milan Nenadik sair do banco de trás com um volume enorme na bermuda, que não estava lá antes. A polícia seguiu Milan até sua casa. E enquanto ele andava pelo quintal, a polícia viu algo curioso. Ele deixou $30 mil caírem da bermuda. Com a evidência literalmente caída a seus pés, a polícia prendeu Milan Nenadik e Jelka Pesky. Ela pareceu muito indignada por ser acusada daquele crime. Aquilo era ridículo. Boa parte dessa investigação foi na tentativa de ir além de Jelka e achar alguma ligação com Sam ou Joe. Mas, na verdade, não conseguiram achar nenhum tipo de ligação que vinculasse qualquer um deles ao incidente. 2 homens, o atirador, mais 2 cúmplices e Jelka Pesky foram indiciados e condenados por homicídio. Os 4 foram condenados à prisão perpétua. Saber que todos haviam sido condenados serviu como um certo consolo. Pelo menos sabíamos que seriam presos, que todos pagariam pelo crime. Jelka Pesky continuou sustentando sua inocência, enquanto outras pessoas estavam horrorizadas pela crueldade do crime contra sua nora. Como alguém pode privar o próprio neto de uma mãe que o amava tanto? Foi um assassinato a sangue frio, cruel e estúpido. E sem o menor propósito, a não ser pelo puro prazer de ver uma pessoa sendo morta. Se é que já existiu uma sogra do inferno, essa era Jelka Pesky. Beck Dillard parecia gostar de conviver com seu marido e com a família dele.
Mas isso tudo estava prestes a mudar. Justin, você tá desarrumado. Beck queria mudar daquela casa. Justin não queria porque ele teria que deixar sua mãe para trás. O que você tá fazendo? Ele era casado com Beck, mas era a mãe dele que ele queria agradar. Em 2001, perto de West Plains, Missouri, Becky Griffin levava uma vida simples e pacata. Apesar de ter só 1,5 metro de altura, sua beleza sempre se destacou nessa pequena comunidade interiorana de 11 mil habitantes. Tudo tinha que ser perfeito. Seu cabelo tinha que estar perfeito, suas roupas tinham que estar perfeitas. Até os acessórios, então. Eu a chamava de perfeitinha e ela detestava. No ginásio, Becky conheceu alguém como ela, Justin Dillard. A primeira vez que eu a vi, ela estava saindo do ônibus da escola. E eu achei que ela era a coisa mais linda que eu já tinha visto. Foi amor à primeira vista. Os dois se entendiam como unha e carne, eles eram exatamente iguais. Justin era um bom rapaz, eu gostava dele. Mas depois da formatura do colegial, a amizade de infância se tornou algo mais. Beck estava sempre sorrindo para ele. Se você já reparou em pessoas apaixonadas, elas têm aquele brilho nos olhos. O jeito como elas olham, é isso que revela que elas estão apaixonadas. Beck tinha grandes planos para o futuro. Faculdade e uma carreira. Mas poucos meses depois de começar a namorar Justin, Beck, aos 19 anos, engravidou e o casal ficou noivo. O sonho de Beck era ter uma família. Eu acho que ela não pretendia ter tão cedo. Mas quando encontra o amor da sua vida, é isso que acontece. A gente tinha acabado de sair do colegial e nem sabia o que estava fazendo. Eu estava apavorado em ter um filho. Mas e se ele jogar beisebol? Nós colocamos o carro na frente dos bois. Bem na frente, mas era isso que queríamos, ficar juntos para sempre. A jovem família foi morar com a mãe de Justin, Deborah. Ela amava Beck como a filha que nunca teve, pelo menos no começo. Beck e minha mãe eram muito apegadas. Muitas vezes eu achava que minha mãe se dava melhor com a Beck do que comigo. Ela queria que eu e Beck ficássemos juntos porque ela sabia o quanto eu seria feliz com ela. Deborah ganhava vida providenciando moradia para veteranos incapacitados. Seu namorado, Billy Estep, também foi morar lá. Oi, bom dia. Beck gostava do Billy. Ela só achava que ele era um pouco estranho, mas minha mãe o amava. Então nós aceitávamos ela ficar com o Billy. Em 22 de agosto de 2004, Beck deu à luz um menino e deu o nome a ele de Kobe. Assim como a minha alma dentro de mim, Israel, essa era a vontade do Senhor para sempre. E eu espero que vocês se lembrem que... Pouco antes de seu filho completar 1 ano, o casal celebrou o casamento que havia sonhado. Foi maravilhoso ela se casar com alguém que ela amava. A melhor coisa do meu casamento é que eu podia ficar com Beck todos os dias e vê-la sorrir. Mas a alegria do casamento de Beck e Justin acabou durando pouco, quando o hábito de Justin de beber socialmente se tornou mais sério. E aí, o que tem para comer? Justin, na verdade, só se preocupava com uma coisa: a bebida. Ele havia mudado. Não parava de beber. Algumas cervejas, tudo bem. Mas você vai acabar com a nossa família de tanto beber. Você precisa se acalmar. Você fica nervosa com tudo que eu faço. Justin. Eu acho que eu era alcoólatra. Nós tivemos várias brigas por causa disso. Você precisa parar de beber e arrumar um emprego. Para a frustração de Beck, a mãe de Justin, Deborah, minimizava o problema do filho com a bebida. Beck, a coisa não é tão grave assim. Deborah defendia o Justin, até com relação à bebida. Beck não queria cuidar da família sozinha, sustentar a família. Enquanto Beck trabalhava o dia todo como cabeleireira, Justin continuava a passar o dia bebendo. Enquanto isso, Deborah se tornava mais controladora e aproveitava cada oportunidade para se intrometer na vida de seu neto, Kobe.
Deborah queria ser o centro das atenções em todos os aspectos da vida de Justin e de Cobb. Ela não queria que Beck fosse a estrela. Ela queria ser a pessoa mais importante da vida de Cobb, não a mãe dele. Cobb era basicamente um substituto para Justin, que tinha resolvido se acabar na bebida. Deborah queria mimar Cobb, assim como fizera com Justin. Mas o que é isso? Comprei pirulitos por Cobb. Deborah e Beck começaram a brigar com frequência. Por que comprou pirulitos? Falei pra não dar mais doces pra ele. Como você se atreve a me dizer o que eu posso ou o que eu não posso dar pro meu neto? Se eu falei pra não dar mais, não é pra dar. Eu dou o que eu quiser, porque sou eu que tô criando o menino. Beck temia que seu filho estivesse sendo muito mimado. Mas esse não era o único problema. Beck contou para sua irmã que Deborah a vigiava o tempo todo. Inclusive, escutava suas conversas ao telefone. A sensação é de que estou sendo vigiada direto. Beck podia falar durante cerca de 5 minutos pelo viva voz, depois tinha que desligar. Beck, sai do telefone, já demorou demais. Eu preciso usar o telefone. Preciso desligar. Ela não podia falar comigo, nem com ninguém. Beck se sentia uma prisioneira na casa da sogra. Beck trabalhava fora, chegava em casa, tinha que limpar a casa, lavar roupa, lavar louça. Ninguém na casa fazia nada. Ela estava bem desapontada. Beck já não aguentava mais aquilo e queria mudar da casa. Mas aí ela descobriu que estava grávida novamente e então resolveu ficar e tentar contornar a situação. Quando Beck descobriu que estava grávida de novo, ela contou ao Justin e eles ficaram contentes. Mas continuaram brigando. Não tá mais dando certo. Ela não gostava que eu bebesse. E eu parei. E foi maravilhoso. As brigas pararam, os gritos acabaram. Obrigada. Era simplesmente amor. Essa paz não durou muito. Justin começou a beber novamente. E os gritos da recém-nascida Cricket não eram os únicos na casa superlotada de Deborah. O casamento deles, de Beck e Justin, estava indo pro buraco. Ele gritava com ela, que ficava magoada e começava a chorar. Ela queria que o casamento desse certo, porque ela o amava, mas não aprovava o que ele fazia. Depois de mais de um ano limpando a casa e brigando sem parar, Beck falou para a família dela que queria largar Justin, gostasse ele ou não. Beck queria mudar daquela casa. Justin não queria porque ele teria que deixar sua mãe para trás. Ele era casado com Beck, mas era a mãe dele que ele queria agradar. Mas a mãe de Justin não deixaria Beck levar seus netos embora de mão beijada. Beck começou a me ligar e dizer que Deborah estava ameaçando sumir com Cobb. Ela disse que eu sou incapaz. O que ela quer dizer com isso? Ela queria que todo o amor de Cobb fosse só para ela. No dia 13 de novembro de 2009, Beck Dillard estava de saída para ir ao aniversário de 21 anos de sua irmã, Sarah. Deixa disso, não tem erro. Ela e Justin começaram a brigar para ver se ele deveria ir ou não com ela. Fala comigo, o que você vai fazer? Por fim, Beck acabou saindo de casa sozinha e desapareceu na noite. Sarah ligou e Beck não tinha chegado lá. Oi? Tinha alguma coisa errada. O que você tá fazendo? No dia 13 de novembro de 2009, Beck saiu para ir ao aniversário de 21 anos de sua irmã, Sarah. Beck tinha o hábito de chegar atrasada em reuniões de família e coisas assim. Nós resolvemos ligar para ela e saber se ela ia ou não ia. E ela disse que ia, só estava atrasada. 2 horas depois, Beck ainda não havia chegado à festa. Como não conseguiram falar com ela pelo telefone, ligaram para Justin. Onde estava Beck Dillard? Sarah ligou e Beck não tinha chegado. Ela ainda não chegou. Eu falei pra minha mãe que eu tava cismado, tinha alguma coisa errada. Justin, com sua mãe, Deborah Dillard, foram de carro até o local da festa para ver se a caminhonete de Beck havia quebrado. Eles não encontraram Beck. Parecia que ela havia desaparecido como por mágica. Ela está aqui? A Beck está aqui? Justin começou a fazer escândalo, dando chilique. Mas cadê ela? Fez o maior drama bancando o idiota.
Meia hora depois, um motorista ligou para a emergência avisando que havia visto uma jovem caída no chão da estrada ao lado de um veículo. A jovem era Becky Dillard. E ela estava morta. A princípio, parecia que havia sido uma espécie de acidente terrível de carro. Mas depois um policial descobriu uma coisa medonha. Quando ele foi lá e olhou o corpo de Becky, descobriu que havia um buraco de bala na cabeça dela e que provavelmente ela teria sido assassinada. Debbie Talbert? O xerife foi dar a notícia arrasadora para a família de Beck. Eles me fizeram sentar e me contaram que Beck havia morrido. Eu sinto muito. Eu comecei a chorar e a primeira coisa que saiu da minha boca: cadê o Justin? As autoridades faziam a mesma pergunta. Fale tudo o que você se lembra sobre a noite de ontem. Quando soubemos que Becky estava pensando em se separar de Justin, começamos a investigar por esse ângulo. Por que vocês me trouxeram pra cá? Minha esposa morreu. Eu estava em estado de choque. E também arrasado. Tudo que eu tinha, tudo que eu era, tinha se perdido. Eu tinha que contar aos meus filhos que eles não tinham mais uma mãe. Mas foi a mãe de Justin, Deborah, que pareceu ter ficado mais abalada com a terrível notícia. Ela repetiu várias vezes: minha filha morreu, se referindo a Becky. Porque Becky era tão importante para ela quanto eu. Quando a notícia do assassinato se espalhou, as pessoas da cidade de West Plains, Missouri, começaram a falar. Alguém tinha passado de carro e observado o carro de Becky parado no acostamento. E logo atrás dela, havia uma picape verde de porta branca. Após uma rápida verificação do registro do carro, uma surpresa sobre a picape. O namorado de Deborah Dillard, Billy Estep, tinha uma picape verde daquele modelo. Os investigadores tinham certeza de que aquilo não era coincidência. Ele tinha trocado a porta da picape um dia antes. E Deborah Dillard usava bastante esse veículo. Tanto Deborah quanto Billy foram levados à delegacia para interrogatório. Billy disse à polícia que ele havia tomado remédios para dormir naquela noite e que não havia saído de casa. Mas Deborah contou outra história. Ela disse que Billy havia saído de casa naquela noite, logo depois de Beck, dizendo que ia à loja de conveniência. Ela disse que quando ele voltou, sussurrou alguma coisa em seu ouvido. Já dei um jeito, eu a ajudei. Deborah Dillard contou que depois que o Billy chegou em casa e disse eu a ajudei, ele pegou as roupas dele, pôs na máquina de lavar, colocou o alvejante e lavou. E isso, segundo Deborah Dillard, indicava que ele havia matado Beck. Com base no depoimento de Deborah, Billy foi preso e acusado de homicídio doloso. Não achei que tivesse sido ele. Por quê? Porque ele a mataria. Não tinha nenhum motivo para ele fazer isso. Billy estava preso, mas Deborah Dillard continuava falando. Eles não sabem de toda a verdade. E ela começou a fazer novas e estranhas alegações. Ela começou a falar para os outros que se sentia responsável por Billy estar na cadeia. Começaram a circular boatos na cidade de que Deborah estava dizendo para as pessoas que era ela quem tinha matado sua nora. Mas boatos e rumores não eram suficientes para prender ninguém. Foi quando os investigadores receberam uma prova concreta. Deborah Dillard tinha escrito uma carta para um dos amigos de Billy Estep. E nessa carta ela admitiu que, na verdade, era ela que havia saído do carro e dado um tiro na nuca de Becky. Essa carta foi entregue às autoridades, que passaram a olhar para Deborah Dillard com mais atenção. E quando ela foi visitar Billy na cadeia, a polícia escutou a conversa. Precisamos ser fortes. Ela estava chorando, perturbada, e ela disse que ele não precisava mais mentir por causa dela. Todo mundo já sabe. Peraí, amor. Usa a cabeça.
Billy foi falando. O que está fazendo? O que está falando? Para de falar desse jeito. E ela falou, fui eu que matei. A culpa é minha, fui eu. Deborah foi presa e indiciada por homicídio. Os investigadores compararam as duas versões de Deborah e de Billy para descobrir o que realmente havia acontecido naquela noite no acostamento da estrada. Chega, não aguento mais esse papo. Enquanto Beck se preparava para ir à festa, ela e Justin tiveram uma briga. Você tá muito bêbado. Na verdade, ela havia lhe dado um ultimato. Se você não criar vergonha na cara, eu vou pegar as crianças e vou embora daqui. Não, para com isso. O que você tá fazendo, hein? Não faz isso. Que droga! Quando Beck saiu de casa, Deborah e Billy foram atrás dela, enfurecidos com suas ameaças de levar as crianças embora. Eles a fizeram parar piscando os faróis. Beck reconheceu o veículo, por isso ela parou. Você fica aqui, eu cuido disso. Deborah disse que Justin estava pronto e que ele queria ir para a festa. Volta para casa e vai com ele. Ela tinha que voltar para casa. Você tá brincando comigo? Não. Fora ele estragar a minha noite, eu ainda tenho que ir buscá-lo? Quando Beck virou de costas, Billy disse que viu Deborah sacar a arma e atirar na nuca de Beck. O motivo de Deborah era evitar que ela fosse embora com as crianças, porque se Beck fosse embora, ela nunca mais veria Cricket e Cobb. Fiquei revoltada e também surpresa. Eu não acredito. Ela foi capaz de matá-la? Deborah Dillard foi condenada por homicídio doloso e recebeu pena de prisão perpétua sem direito a condicional. Quando Deborah foi condenada, eu fiquei muito feliz, comecei a chorar. E ela chorou também. Tanto faz o que ela fez, mas eu reparei que aquele foi o único momento em que ela chorou. Ela não teve nenhum remorso. As acusações contra o namorado de Deborah, Billy Estep, foram reduzidas para conspiração de homicídio. E ele recebeu pena de 10 anos de prisão. Justin Dillard jamais foi vinculado ao assassinato de sua esposa. Até hoje, ele acredita que sua mãe seja inocente e que acabou presa por causa de mentiras mal contadas. Minha mãe não matou minha esposa. Se por um segundo eu acreditasse que minha mãe fez isso, eu teria ódio dela e ia querer que ela ficasse presa para sempre. O ciúme de Deborah Dillard não destruiu apenas a vida de Beck. Ninguém na cidadezinha de West Plains irá esquecer o que aconteceu. O que eu não me conformo é com a frieza da coisa. No meio de uma estrada, que não tem quase movimento, ela poderia ter ficado lá por um bom tempo, possivelmente a noite toda, até que alguém a visse. E disso eu não vou me esquecer. Nunca. Cobb e Cricket perguntam da mãe todos os dias. Sabe, todos os dias. Seus filhos eram sua vida. E ela fazia qualquer coisa para protegê-los. Beck morreria por essas crianças. Provavelmente morreu. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo. Foi um romance arrebatador. Toda noite eles saíam para jantar em um lugar chique. Ela disse que ele era o homem da vida dela. Em 2 semanas, os dois sentiram a mesma coisa. Em poucos meses, Joe a pediu em casamento e Alex aceitou. Sim! Ai, meu Deus, sim! Yelka estava feliz da vida. Eles podiam ficar orgulhosos. Olhem, essa é minha nora. Tão inteligente, tão bonita. Olha quem meu filho conquistou. Alex era a filha que Yelka sempre quis ter. Ela era um prêmio, como um troféu para o filho dela. Como presente de casamento, Yelka e Sam compraram uma casa para o jovem casal. Sava ficava lá dia e noite, reformando tudo exatamente do jeito que Alexandra queria. Eu acho que ficou escuro demais.
Ela era muito exigente sobre o que deviam fazer para que a casa ficasse como ela queria. Não tira a fita. A gente vai pintar de novo. A casa foi um presente, mas acabaria saindo cara demais. E Elka tem opinião própria e acha que comprou o direito de dar opiniões. E Elka criticava por suas escolhas na decoração. Que os móveis que ela tinha escolhido eram muito caros. Isso aqui não vale o dinheirão que vocês pagaram. O material que vocês usaram aqui... Ela não gostou da cor que estavam pintando as paredes. E desde o Canadá, ainda jovens. Os dois vieram para cá buscando uma nova vida. Sam tinha servido o exército na Iugoslávia. Ele era mecânico e quando veio para cá montou sua oficina. O casal Pesek gerenciava a oficina com a ajuda do seu filho Joe. Como quaisquer pais, eles queriam que Joe tivesse o melhor. Os dois estavam vivendo o sonho canadense, criando os filhos para serem bem-sucedidos e para garantir que tivessem todas as oportunidades que esperavam que existissem quando foram para o Canadá. Em uma tarde de 1987, Elka e Sam saíram para procurar investimentos imobiliários, mas encontraram outra coisa, uma linda jovem. Havia duas mulheres conversando e Elka ouviu alguém falando em sua língua nativa. Olá, meu nome é Elka. E Elka se apresentou à jovem. Seu nome era Alexandra Ignatovic. Good evening, everyone. My name is Alexandra Ignatovic, and I represent Burnaby, BC. Aos 19 anos, ela havia representado sua cidade no concurso de Miss Canadá de 1985. Ela tinha presença, ela sabia conversar, ela sabia realmente como encantar as pessoas. Alex não ganhou a coroa. Mas alguns anos depois, ela usou aquele charme para conquistar Elka e Sam. Ela era bonita, era inteligente, era uma moça deslumbrante. E ela era como uma joia para eles. E Elka imediatamente pensou: nossa, essa moça é muito linda, ela é da nossa cultura. Puxa, eu tenho um filho para você. Quando Alex comentou que o freio do carro dela precisava de reparos, Elka agarrou a chance de bancar o cupido. E Elka pensou: perfeito, traga seu carro para a oficina da nossa família. Fale com o Joe. Obrigada. Meu filho vai estar lá, ele vai arrumar seu carro e quem sabe surja uma atração. E Elka achou que havia feito uma grande coisa, mas aquele era o primeiro passo de uma série de acontecimentos que mudaria a vida de duas famílias para sempre. Olá. Quando Alex foi à oficina da família Pesek, Joe estava lá. Alex, muito prazer. Muito prazer. Minha mãe falou de você. E ele era o grande orgulho de sua mãe. E saíram faíscas na hora. Assim que ela chegou em casa, me ligou e disse: ah, meu Deus, ele é lindo, ele é tão gentil. Não vejo a hora que você o conheça. Alexandra o encantou por completo. Ele era um jovem tímido, não tinha namorado muitas mulheres e ela era tudo que ele podia querer. No começo, nenhuma das escolhas que Alex fez foi aprovada por Elka. Quando Alex foi planejar seu casamento, Elka estava ansiosa para ajudar. Ansiosa demais. E Elka queria controlar tudo. Olhe esse aqui, você vai usar esse. Ela só queria o melhor para o filho. Ela achava que tinha mais bom gosto. Ela queria convencer a Alex a fazer tudo do jeito dela. Como assim, confusa? Na noite antes do casamento, Alex estava preocupada. Talvez não fosse a melhor opção estar entrando na família Pesek. A Alex tinha dúvidas, estava muito assustada e me disse: estou vendo alguns problemas nessa família. Olha, Ela só quer participar. Não é assim. É o filho mas dela. não é isso. Vai dar tudo certo. Eu, é claro, achei que fosse só o nervoso da noite do casamento e falei: depois que você tiver se casado, vai estar na sua casa, vai ser a sua vida, não se preocupe. E, nossa, como me arrependo desse conselho. Então hoje é um grande dia para vocês dois. A cerimônia foi maravilhosa, mas o clima de alegria que envolvia o casal logo começou a desaparecer. Como Joe continuou trabalhando na oficina, Elka e Sam faziam questão de controlar as finanças dele. Este programa contém dramatizações baseadas em histórias reais. O conteúdo pode não ser adequado a alguns telespectadores.
Ela encontrou a mulher perfeita para seu filho. Alex era inteligente. Ela era uma mulher muito astuciosa. Ela era como uma joia, como um troféu para seu filho. Mas o amor escrito nas estrelas... Você não tá me ouvindo? Arruma isso já! ...se transformou no inferno. Isso não é problema seu. Se é que já existiu uma sogra do inferno, essa era Yael Capesse. E ainda neste programa, uma jovem mamãe que foi morar com a sogra. Aqui é sua casa, bem-vinda. Mas laços de sangue são sempre mais fortes. Eu não sei como pode ser tão egoísta. Eu pensei, nossa, alguém da casa realmente queria matar minha irmã. Ela está aqui? Sabíamos que havia um assassino à solta, um louco. Sogras diabólicas. Yael Capesse e seu marido Sava, que todos chamam de Sam, emigraram para Vancouver